Hoje a nossa conversa é sobre algo que está de verdade definindo o futuro, a programação. Mas calma, não é só sobre ser uma habilidade técnica, sabe? É sobre uma porta de entrada para um mundo de oportunidades. E o melhor, oportunidades gigantescas aqui no Brasil. Para a gente começar, vou deixar uma pergunta no ar. Qual é a língua que realmente move o mundo hoje em dia? Pensa aí. Não é inglês nem mandarim. É o código. É isso mesmo. A programação virou a língua universal da inovação. E entender como ela funciona? Bom, é entender o que está fazendo o mundo girar, agora e no futuro. E o mais impressionante é que essa força está em todo lugar, de verdade, sabe? Desde a coisa mais simples, tipo controlar a luz de casa pelo celular, até os sonhos mais gigantes da humanidade, como, sei lá, lançar um foguete para o espaço. O código é o que conecta tudo isso. É o que transforma o que parecia ficção científica em realidade do dia a dia. Então, bora lá! Nessa primeira parte, a gente vai entender por que tanta gente diz que programar é tipo um superpoder hoje em dia. E é isso mesmo, uma ferramenta poderosa e, o que é mais legal, super criativa. Mas afinal, o que é programar? Bom, na sua essência, é ensinar uma máquina a fazer alguma coisa, dar instruções para ela. Só que é muito mais do que só digitar linhas de código, sabe? Tem a ver com pensar de forma lógica, organizar as ideias e, o mais importante de tudo, resolver problemas. E por que isso é tão importante? Porque essa habilidade de resolver problemas em grande escala é o que move as grandes mudanças na sociedade. A programação é a base de tudo, da automação à indústria até a inteligência artificial e de quase toda a economia digital que a gente conhece hoje. Ok, a gente já entendeu o que é. Agora, vamos olhar para o quadro geral. Qual é a demanda por essa habilidade no mundo? Vou adiantar a resposta. A oportunidade é absurda. 85 milhões. O que é esse número? É chocante. Segundo uma projeção do Korn Ferry Institute, já para 2025, esse é o déficit global de profissionais de TI. 85 milhões de vagas sem gente qualificada para preencher. É uma demanda, assim, urgente. E na prática, o que essa falta de gente significa? Bom, a conta é simples. Significa salários muito mais competitivos, a chance de trabalhar de qualquer lugar do mundo e um mercado onde quem é qualificado tem o poder de escolher onde quer trabalhar. Ou seja, é um cenário mais do que favorável para quem está entrando nessa área. Beleza, a oportunidade lá fora é gigante, tá claro. Mas vamos trazer a conversa para casa. E aqui no Brasil, como está o nosso mercado de tecnologia? A resposta é simples, tá bombando. Mais de 10%. Esse é o número-chave. Em 2023, o setor de TI no Brasil cresceu 10,6%. Isso é acima da média mundial, tá? O Brasil não está só correndo atrás, não. A gente está se tornando um polo de tecnologia importante no mapa global. E esse crescimento não é uma coisa abstrata, um número solto. Ele está acontecendo em lugares específicos, em polos de inovação super fortes. A gente está falando de cidades como Florianópolis, em Santa Catarina, que é um exemplo disso, junto com os gigantes como São Paulo e Porto Alegre. São lugares fervilhando com startups, empresas de tecnologia e, claro, muita oportunidade. Bom, a gente já olhou o mercado, o cenário geral, agora vamos para o que interessa na prática. Como é de fato uma carreira em programação? O que se faz e quanto se ganha? Primeiro de tudo, é importante entender uma carreira em programação é uma carreira de criação. É sobre isso, sabe? Sobre pegar uma ideia, um rabisco num papel e transformar aquilo em algo que funciona, que é útil e que resolve a vida de alguém. É um trabalho de construção do começo ao fim. E existem vários caminhos, várias especialidades. Por exemplo, tem o desenvolvedor front-end. É quem faz a parte que a gente vê e interage num site ou num app, sabe? O visual, os botões, a experiência toda. Aí tem o back-end, que é quem cuida do que acontece por trás. O motor, a lógica, os bancos de dados, é o que faz a mágica acontecer. E ainda tem o cientista de dados, um profissional que usa a programação para mergulhar no mar de informações e tirar de lá ideias e respostas valiosas. E agora vamos falar de dinheiro. Os números do mercado mostram uma coisa bem legal. A progressão de carreira é clara e muito atrativa. É curioso ver como em polos de tecnologia, como Santa Catarina, os salários já estão numa média maior que no resto do país. Isso só mostra como a demanda por lá está aquecida. Mas olha só onde o potencial de ganho explode de verdade. Um profissional sênior aqui no Brasil já ganha muito bem. Agora, quando entra na jogada o trabalho remoto para empresas de fora, aí a coisa muda de patamar. Os ganhos podem se multiplicar porque passam a ser alinhados com salários em dólar, em euro. É uma virada de chave na carreira de qualquer pessoa, né? Com esse cenário todo na mesa, a grande pergunta é, beleza, por onde eu começo?
Então, para fechar, vamos focar exatamente nisso, nos próximos passos para quem quer começar essa jornada. Para ter sucesso nessa área, o segredo não é decorar uma linguagem de programação, é construir uma base forte. O que é fundamental mesmo, primeiro, dominar o tal do pensamento computacional. Depois, entender a lógica por trás de tudo, com algoritmos e estruturas de dados. E, óbvio, praticar. Praticar muito, o tempo todo. No fim do dia, acho que tudo se resume a uma ideia muito poderosa. Programar dá poder. É uma ferramenta que permite que uma ideia que está só na cabeça de alguém vire um aplicativo, um sistema, uma solução que pode, de verdade, mudar a vida de milhões de pessoas. E é com essa reflexão que a gente fecha a nossa conversa de hoje. O futuro digital não é uma coisa que simplesmente acontece, sabe? Ele está sendo construído agora mesmo, linha por linha de código. Então, a pergunta que fica no ar é: como é que cada um vai deixar a sua marca nessa história?